Um diagnóstico capaz de deixar famílias inteiras sem esperança, sem alternativas, sem uma saída. A cada 5 minutos, um brasileiro é diagnosticado com Alzheimer. São mais 100 mil novos casos todos os anos desse mal. E de acordo com a Organização Mundial de Saúde, se nada for feito, esses números não baixarão tão cedo. Até 2030, o número de casos de Alzheimer no Brasil deve mais que dobrar. Olhando para as estatísticas, parece que o diagnóstico de Alzheimer é inevitável e que não há nada que possamos fazer para prevenir ou até regredir esse mal. Mas isso não é verdade, não mais. Graças à descoberta feita por um grupo de pesquisadores da Califórnia, financiado pelo governo dos Estados Unidos, finalmente a esperança e o Alzheimer podem enfim andar de mãos dadas. Pela primeira vez, milhares de pessoas do mundo todo vêm revertendo os sintomas do Alzheimer por meio de um revolucionário protocolo natural de tratamento e prevenção. Um protocolo que se mostrou capaz de reverter 11 anos de sintomas da doença em um paciente, um resultado melhor do que qualquer um obtido até hoje com drogas químicas, mostrando 90% de eficácia no primeiro teste clínico feito com 10 pessoas. E eu vou apresentar a você tudo sobre esse protocolo na semana que estou chamando de Workshop Memória Blindada. Olá, eu sou o Dr. Alan Dutra, sou médico funcional integrativo, com 23 anos de experiência, formado pela Universidade de Brasília e pós-graduado em Medicina Integrativa pelo Albert Einstein. E com muito orgulho, posso dizer que eu fui o primeiro médico brasileiro treinado e habilitado para orientar homens e mulheres a recuperarem suas memórias e se afastarem do Alzheimer por meio desse protocolo americano de reversão do declínio cognitivo. E depois de mais de 2 anos de preparação, hoje dou início ao projeto mais importante de toda a minha carreira médica. Estou pronto para lhe passar nessa semana tudo o que aprendi e venho aplicando com sucesso em meus pacientes. E até no meu amado pai, hoje um homem ilustre de 80 anos, um sobrevivente do Alzheimer. Então, se por acaso você sente que a sua memória vem piorando a cada dia, que está cada vez mais difícil lembrar senhas e compromissos, percebe que vive repetindo histórias e esquecendo nomes e tem medo que esses esquecimentos possam ser o início de algo mais sério, como o começo do Alzheimer, ou mesmo se tem uma tendência genética e possui casos de demência na família, eu posso afirmar que você está no lugar certo. Afinal, durante os próximos 4 vídeos, eu estarei com você, ao seu lado, com apenas um objetivo: abrir os seus olhos e te mostrar que, pela primeira vez, existe sim um caminho natural para você prevenir, combater e até mesmo regredir o Alzheimer e outras formas de demência. Pois então fique ligado, a partir de agora eu vou te mostrar o passo a passo desse protocolo, que inclusive foi financiado pelo próprio governo dos Estados Unidos. E vou mostrar como pessoas que sofriam há anos com a perda dos pensamentos recuperaram a sua lucidez em questão de semanas. Então, desligue o celular, vai para um lugar tranquilo e fique comigo pelos próximos minutos, pois você vai conhecer os nomes das substâncias poderosas e 100% naturais que todas essas pessoas utilizaram para que você também possa melhorar sua memória e concentração, acabar com os esquecimentos do dia a dia, ajudar uma pessoa querida com demência e, é claro, proteger as suas ideias e pensamentos por toda a vida. Mas fique atento para um detalhe importante, pois você apenas saberá o passo a passo completo se assistir a todos os vídeos gratuitos assim que eles forem lançados. É só ficar atento na sua caixa de entrada que tudo será comunicado por e-mail. Então eu declaro oficialmente aberto o Workshop Memória Blindada. Meu caro amigo, minha cara amiga, se infelizmente você ou um parente querido começou a apresentar os primeiros sinais de confusão mental ou perda de memória, como não se lembrar de palavras que antes estavam na ponta da língua, ou se esquecer com frequência de caminhos, datas e compromissos, ou mesmo se já recebeu um diagnóstico inicial de Alzheimer ou outras formas de demência, eu sei o quão difícil e o quão assustador é estar nessa situação. Afinal, o Alzheimer sempre esteve um passo à nossa frente. Infelizmente, todas as tentativas que tivemos de detê-lo deram em um beco sem saída. Veja bem, a cada ano são gastos cerca de 3,3 bilhões de reais em busca de uma solução. Mas, apesar de todo esse investimento, 99,6% de todos os remédios ou alternativas para combater o Alzheimer fracassaram miseravelmente.
e sequer foram aprovados na fase de testes clínicos. E os 0,4% dos medicamentos que chegaram a ir para as prateleiras das farmácias vêm se mostrando incapazes até de desacelerar a doença, o que dirá curá-la. Assim, se você ou algum parente se encontra nessa situação, é possível que tenha duvidado ou mesmo desistido de encontrar uma melhora. Ou até pensado, será que realmente não existe uma alternativa? Afinal, é provável que conheça pessoas que conseguiram vencer um câncer, mas dificilmente conheceu uma pessoa que superou Alzheimer, certo? É justamente por isso que fiquei tremendamente impactado com os resultados do protocolo americano, capitaneado pelo Dr. Dale Bredesen, um consagrado professor da Universidade da Califórnia. Junto com a sua equipe, eles desenvolveram um protocolo 100% natural e simples de ser feito, capaz de atacar as verdadeiras raízes do Alzheimer e que não utiliza nenhum medicamento, cirurgia ou qualquer outro procedimento caro e arriscado. Logo no primeiro teste clínico do protocolo, os resultados chocaram até mesmo os neurologistas e neurocientistas mais proeminentes da área. E não apenas com resultados isolados obtidos em laboratórios, estou falando de resultados reais, em pessoas reais. Veja só, um homem de 69 anos reverteu 11 anos de perda progressiva de memória em 6 meses. Uma mulher de 49 eliminou seus sintomas de declínio cognitivo em 5 meses. E outra mulher de 66 restaurou totalmente a função cerebral em apenas 90 dias. Ao todo, 90% dos primeiros pacientes do estudo experimentaram uma melhora notável na memória, cognição e no funcionamento do cérebro com esse protocolo. Mas, além dessa impressionante taxa de sucesso, este protocolo fez algo que nenhum outro ensaio clínico havia feito antes. Ele resolveu o problema número 1 que todos os outros tratamentos para o Alzheimer enfrentaram até hoje. Veja bem, as tentativas anteriores sempre focaram em uma pílula mágica que alimentasse o lucro da indústria farmacêutica. Assim, os laboratórios identificavam uma única causa potencial de demência e desenvolviam um medicamento para tratá-la. Só que buscar uma solução assim é como jogar dardos com os olhos vendados. Pois o que a ciência mostra é que Alzheimer é uma doença multifatorial e para realmente prevenir e reverter a demência é preciso atacar todas as suas verdadeiras raízes. Foi isso que os pesquisadores norte-americanos fizeram e funcionou. E o mais surpreendente, eles não utilizaram um remédio sequer. Sim, substâncias 100% naturais, sem efeitos colaterais e acessíveis a qualquer pessoa, como óleos, suplementos, alimentação correta e pequenas mudanças de hábito. E todas as recomendações podem ser aplicadas da sua própria casa de uma maneira simples, segura e sem precisar de procedimentos caros. Finalmente, eu tinha encontrado a resposta que eu tanto buscava para os meus pacientes antes tidos como casos incuráveis, mas também uma resposta para mim, sim, para mim, já que o Alzheimer há gerações ronda a minha família. A primeira foi quando eu tinha apenas 21 anos. Nesta época, eu já tinha começado a carreira médica e já estava na reta final da faculdade. Foi então que vivenciei a perda de memória da minha avó materna, Dona Irene, uma mulher sempre muito ativa, cheia de energia, mas que ao final da doença estava totalmente debilitada e que antes de vir a falecer do Alzheimer não conseguia nem lembrar quem eram seus filhos, netos ou parentes. Foi aí que tive o meu primeiro nocaute para o Alzheimer, mas definitivamente não foi o último. No meu próximo encontro com a doença, eu já era um médico diplomado e atuante na área. Ainda assim, mesmo aplicando tudo que aprendi na faculdade, não consegui salvar a minha avó materna, a senhora Nadege, das garras do Alzheimer. Foi então que percebi que as soluções apresentadas pela medicina tradicional não me trouxeram respostas e não é de se surpreender. Afinal, nenhuma droga nova é lançada para o Alzheimer há cerca de 20 anos. É como se as soluções que temos para essa doença simplesmente tivessem parado no tempo. Foi nesse momento que percebi que eu precisava dar uma guinada na minha carreira. Então fui atrás de respostas onde a medicina convencional não me fornecia nenhuma. Estudei muito, devorei livros de cabo a rabo, busquei especializações internacionais e fui entender o que os pesquisadores mais renomados do mundo estavam fazendo contra o Alzheimer. Tinha que haver uma solução. Foi aí que me deparei com o Dr. Dale Bredesen e a sua pesquisa revolucionária que mostrou ao mundo histórias de que a regressão do Alzheimer era possível. Como foi o caso da Kristen, que devido à perda de memória até pensava em suicídio.
mas que em 90 dias já tinha recobrado suas memórias plenamente. Ou da Eleonor, que não conseguia mais participar de reuniões ou formular ideias, mas que em menos de 6 meses já tinha despertado para a vida novamente. Ou ainda da Julie, que tinha dificuldade para reconhecer rostos de familiares e de se orientar na própria casa, mas que em poucas semanas estava lúcida e havia recobrado suas memórias. E ao ler histórias como essa, minha cabeça quase explodiu e pensei que eu precisava trazer essa técnica para o Brasil. Então eu tive a honra de ser selecionado como o primeiro médico brasileiro a ser treinado pelo próprio professor Dale Bredesen para aplicar esse protocolo revolucionário. E após me formar no seu curso de especialização, me tornei uma referência no país em prevenção e combate do Alzheimer. Assim, dessa maneira, quando me encontrei pela terceira vez com Alzheimer, eu era um homem e médico completamente diferente. Foi há exatos 2 anos atrás. Na época, eu com 43 anos de idade, pude perceber que meu próprio pai começou a apresentar os primeiros sinais de declínio cognitivo. Mas dessa vez eu agi rápido, para que ele não tivesse o mesmo destino que minhas avós. E em 90 dias, ao aplicar o protocolo americano, o mesmo que eu vou ensinar aqui para você, meu pai, Paulo Roberto Dutra, começou a apresentar resultados acima da minha própria expectativa. O caso entrou em remissão. Aqueles esquecimentos constantes, a confusão mental foram sumindo. Ele voltou a ter a personalidade forte que tinha antes. Pude finalmente ver nos olhos do meu pai que ele estava recobrando sua consciência. E hoje, aos 80 anos, meu pai tem a memória restabelecida. Ele é independente, um homem ativo e operante, um avô presente para os seus netos. Eu não consigo imaginar como seria perder meu pai para essa doença. E é exatamente para isso que montei esse workshop gratuito para você, para que você tenha acesso a esse protocolo americano e possa mudar um trágico destino ou possa ajudar quem você mais ama a prevenir e até mesmo reverter essa doença. É por isso que pela primeira vez quero abrir ao público esse protocolo, o mesmo protocolo que aplico em meus pacientes. Trata-se de um passo a passo claro de apenas 4 etapas. São 4 etapas poderosas que atacam as verdadeiras raízes do Alzheimer e da perda de memória. Na etapa 1, você aprende como limpar a sujeira do seu cérebro que está bloqueando seus pensamentos e memórias. Na etapa 2, você abastece de energia os seus neurônios para um raciocínio mais ágil e afiado. Na etapa 3, você descobre como alimentar o seu cérebro com superalimentos que turbinam a memória. Na etapa 4, você garante que seu cérebro retome o fluxo de sangue correto para evitar a degeneração e também o AVC. Mas isso já é assunto para o nosso próximo vídeo. No segundo vídeo do workshop Memória Blindada, vamos entrar nas 2 primeiras fases do protocolo, onde você irá conhecer como fazer uma verdadeira faxina cerebral do lixo que bloqueia a comunicação dos neurônios, a iguaria indiana responsável pela região do planeta com a menor incidência do Alzheimer e outras demências, e também a dupla de substâncias capazes de gerar energia para o seu cérebro fazer conexões mais rápidas. Então fique atento à sua caixa de e-mail e não perca o segundo vídeo do workshop Memória Blindada. Enquanto espero o próximo vídeo, peço que você deixe seu comentário aqui nessa página no campo abaixo. Me conta qual o principal problema relacionado à perda de memória que você ou algum parente vem enfrentando e como eu posso te ajudar a frear essa doença. Caso faça sentido, compartilhe esse vídeo com familiares e amigos. Muitos podem estar sofrendo com a perda de memória ou Alzheimer e não sabem que existe uma solução para acabar com esse sofrimento. Um abraço e te vejo no próximo vídeo.